bem com vocês? Vamos lá então para uma aula bem importante sobre as principais viroses, né? Então eu vou dar início, pessoal, a uma série de aulas discursivas onde a gente vai trabalhar as principais doenças e aí vale então uma dica agora para vocês irem construindo mapas mentais de cada uma dessas doenças. Então a gente vai dividir em viroses, né? Depois mais para frente vou dar bacterioses, depois protozooses, depois verminose, certo? Então, quando a gente pensa em doenças, a primeira coisa que vocês sabem, que é a maior, é o básico que você tem que saber, é o agente causador, né? Então, quando a gente fala de doenças, seja ela virose, bacteriose, protozoose, eu tenho que saber quem é o agente etiológico. Ou seja, quem é o causador, tá? Etiológico, lembrando, é o causador. Muito cuidado com isso nas afirmações, não confundir, tá certo? Transmissor é diferente de causador, porque aí vem, né? Então a primeira coisa, vamos colocar aqui, primeira coisa que você tem que saber é isso aqui. A segunda coisa que você tem que saber quando a gente fala de doença é a forma de contágio, tá? É a transmissão, o contágio. Como que ocorre isso aqui? Aí você tem que pensar e já dividir, depois que você descobriu, é uma virose. Como é que pega? Aí você tem que ver se o contágio é direto ou é indireto, tá? É uma transmissão direta ou é uma transmissão indireta? O que eu quero dizer com transmissão indireta? Transmissão indireta, teremos um vetor, né, pessoal? Teremos um vetor, tá? Então é isso, essa é a primeira coisa, a primeira dica que eu dou pra vocês, dividirem no seu mapa mental. Aí coloca de um lado do mapa, no caso aqui da aula de viroses de hoje, divide as viroses que têm vetores das viroses que não têm vetores, tá? E aí, quando não tiver o vetor, você vai colocar a principal forma de contágio, assim como qual seria o vetor, né? Se é pela picada, se é pela mordida, como é que funciona essa transmissão, tá? Muito bem. Outra coisa que a gente tem que classificar é se essa doença, né, ela se desenvolve como um surto, como uma epidemia, como uma endemia ou como uma pandemia, né? Então eu começo com os dois conceitos que são antagônicos aqui, pessoal, tá? Uma endemia é o oposto de uma epidemia, né? Endêmico é caracterizado de uma determinada região, é algo constante, que não tem uma explosão do número de casos de forma incontrolável. Você tem um crescente no número de casos daquela doença, só que aquilo fica mais regionalizado, certo? E fica controlado. A endemia, ela tem um controle, ela não se espalha rapidamente, tá? Então, por exemplo, vou dar aqui no Brasil, a gente tem a endemia, por exemplo, da esquistossomose, a gente tem a endemia da malária, a gente tem a endemia do cólera, tá? Agora, a epidemia é quando você tem um aumento no número de casos de uma determinada doença muito acima do esperado, que perde-se o controle, tá? E não é delimitado uma determinada região. E normalmente uma epidemia começa como um surto, tá? Que é um aumento repentino dentro dos limites ali de uma determinada região. Então, começou tendo um surto de dengue em Joinville. Aí esse surto de dengue já tá no estado inteiro, então já tá se alastrando rapidamente, tá virando uma epidemia, tá? E aí, se essa epidemia ela extravasar os limites continentais aí, ela torna-se uma pandemia, né? Compreende o número de casos de doença acima do esperado, afetando vários países e continentes, né? Além da atual Covid-19, temos outra pandemia em curso? Temos a AIDS, tá? A AIDS é uma pandemia porque ela já está alastrada e ainda permanece aumentando o número de casos em todos os continentes, certo?
Muito bem, então eu trouxe aqui só para exemplificar para vocês como é que a UFPR cobrou isso em 2018 na sua prova discursiva. Ela trouxe um texto falando da dengue, um texto falando da AIDS e um texto falando do cólera, tá? E no item B, que é o foco da minha aula agora, ela pedia para você caracterizar a pandemia, qual caracteriza a pandemia, qual é a epidemia e qual é a endemia, e era para justificar, né? Então, não vou ler aqui com vocês, mas a dengue, como eu já mencionei, ela tem características de epidemia, tá? Olha, dissemina-se especialmente em países tropicais e subtropicais e ela vai se espalhando, tá? A AIDS, como eu já falei, é uma pandemia, tá? Então aqui, ó, ela já tá em mais de 190 países diferentes, essa era a dica. E o cólera, né, é caracterizado aqui por uma infecção intestinal grave, nananana, e aí ele fala que estava ocorrendo na cidade portuária de Paranaguá, então ela estava caracterizada naquela região, né, por isso sendo uma endemia, tá? A gente não vai falar de cólera hoje, porque cólera é uma bacteriose, né, a gente vai falar nela numa aula subsequente. Mas aqui vamos falar de dengue e de HIV também, tá bom, pessoal? Então essa é a primeira introdução à sua aula de vírus, tá? Bom, virose, né? Não temos como não começar falando da Covid-19. Já estamos bem familiarizados, né? Pode-se dizer assim, com o atual coronavírus, né? Então, como eu já expliquei para vocês, ele é da família Coronaviridae, né? Que existem, então, vários outros vírus dessa família coronavírus, tá? Esse é o SARS-CoV-2, né? Porque já teve o MERS, teve outro SARS-CoV-1, esse é o SARS-CoV-2. E aí, você se lembra que eu mencionei em aula com vocês que ele é um RNA, é um vírus envelopado de RNA de fita positiva. Então, vamos analisar aqui como é que esse vírus faz, pessoal, para se replicar na célula, né? Então, você sabe que ele tem no envelope lipídico dele, né, de membrana lipoproteica, ele insere as suas proteínas, tá? Ele insere ali a proteína spike, que é utilizada para se encaixar com os receptores celulares do tipo AC2, né? Então, o que você deve se lembrar aqui? Essa proteína AC2, né, é aquela proteína daquela relação que eu expliquei para vocês da angiotensina aldosterona, renina angiotensina aldosterona, né? É uma enzima conversora de angiotensina 2 que é utilizada, né, pelas células para diminuir a pressão arterial, né, para a produção da aldosterona. Ela está relacionada com a vasoconstrição, né? Então, teoricamente, as pessoas lembrar que a aldosterona, né, ela promove a reabsorção de sódio. Então, quando a gente tem queda na pressão arterial, né, a gente teria a liberação dessa proteína. Mas enfim, pessoal, essa proteína AC2, ela está localizada na membrana de diversas células do nosso corpo e o vírus utiliza-se dessa proteína, né, para entrar na célula, tá? Lembra que vírus envelopado, né, ele vai entrar com todo o envelope na célula e vai ser desempacotado ali dentro, tá? Então, ele desempacota o seu RNA e começa a produzir suas proteínas dentro da célula. Pessoal, como o RNA do vírus é de fita positiva, significa que ele é 5' 3', tá? E que ele já vai encaixar com o ribossomo da célula hospedeira e vai começar a sintetizar as proteínas do vírus, por exemplo, a proteína spike e outras proteínas do vírus, tá? Ele começa já a sintetizar essa proteína que ele vai precisar para fazer novos vírus. Mas ele também precisa replicar esse RNA, né, para fazer novos vírus. Então ele vai sintetizar várias proteínas virais e aí esse RNA de fita positiva, ele vai ter que virar
um RNA de fita negativa. Um RNA negativo. Então, isso é feito pela RNA polimerase da célula. A RNA polimerase consegue fazer essa conversão, tá? E aí, esse RNA negativo vira cópia para vários outros RNAs positivos. Aí o vírus vai produzindo, né, novos RNAs positivos que vão se juntando, né? Então esses RNAs positivos vão se juntando com as proteínas do vírus, vai então roubar o envelope da célula, como vocês estão vendo aqui, né? E aí vai saindo novos vírus. Lembrem que esse ciclo é o ciclo lítico. É um ciclo lítico, porque não temos o ciclo lisogênico em vírus de RNA, tá? A não ser que ele seja um retrovírus, tá certo? Muito bem, uma coisa que eu imagino que eles possam também associar com vocês, que eu já vi alguns comentários, é a história da taxa de replicação, a quantidade, quando um vírus entra na célula, pode liberar milhares de vírus antes da célula morrer, tá? E quando você pensa em infecções bacterianas, quando entra uma bactéria em você, vai gerando 2 a cada 20 minutos, né? E a taxa de replicação viral, ela normalmente supera a taxa de replicação bacteriana. Claro que depende do vírus e depende do ciclo dele, né? Mas seria uma comparação também a ser feita, tá, pessoal? Então, lembrar que é um vírus que ataca, primeiramente o trato respiratório superior, né? A mucosa do nariz e da garganta. E depois vai descendo, né? Se ele não for combatido adequadamente pelo seu sistema imunológico. Normalmente a gente vai ter, lembra que a gente tem imunidade inata e adaptativa. A inata normalmente não dá conta do coronavírus, por isso que a maioria das pessoas que pegam ele vai ter uma resposta imune, mesmo que não sinta nada, né? E aí a gente tem a resposta imune adaptativa, que é a produção, que é a resposta humoral com a produção de anticorpos, né, e formação de células de memória. Lembrando que em qualquer infecção, não vale só para Covid-19, tá, pessoal? Os testes sorológicos, quando eu falo sorológico, é para identificar os anticorpos, se você criou imunidade contra uma doença, é a identificação dos IgGs, tá? Os anticorpos do tipo IgG, porque o IgG é o produzido pela célula de memória, tá? Na resposta imune secundária já, beleza? Bom, agora vamos falar do HIV, né? Que é a segunda aí pandemia que eu tava mencionando para vocês. A AIDS, pessoal, então é uma pandemia causada pelo vírus, né? HIV, que é um retrovírus, tá? De RNA. E é uma doença sexualmente transmissível. Então, peraí, Covid-19, transmissão, já apaguei aqui, transmissão direta de pessoa para pessoa pelas gotículas do trato respiratório, né? DST, transmitida sexualmente, tá? Ou via materna, como é que a gente chama isso? Transmissão vertical, mãe e filho, pela placenta ou leite materno, porque o vírus, como ele é muito pequeno, ele pode atravessar a barreira placentária, tá? E a gente também tem as transfusões sanguíneas, né? Compartilhamento de seringas, objetos não esterilizados, certo? Então o HIV ele traz a transcriptase reversa, os RNAs, os retrovírus, né? Eles têm que trazer a sua transcriptase reversa, tá? Eles têm o capsídeo proteico e eles têm o envelope, né? E ele vai ter uma glicoproteína específica que vai encaixar com o linfócito T CD4, certo? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês um videozinho que eu acho bem didático, deixa eu até ir pro YouTube aqui, da replicação do HIV. A ideia, eu não vou colocar o som aqui, deixa eu tirar o som. Tem que tirar o som da TV. Um minuto, cadê meu controle da TV? Ah, tá aqui. Tá, eu vou voltar aqui o vídeo pra vocês. Eu não quero o cara falando, eu quero só a legenda aqui. Bom, pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês é que esse aqui é o HIV, tá? E aqui eu tenho o linfócito TCD4. Então, os receptores, né, do HIV vão se ligar com
os receptores do linfócito TCD4, né? E aí, você tá vendo que o HIV ele é um vírus envelopado, e aí ele vai, através dessa ligação com os receptores, ele vai entrar na célula. Então, olha aí, que bonitinha essa imagem. Entrou na célula e liberou, né? Deixa eu pausar aqui um pouquinho, ó. Ele liberou o conteúdo dele aqui, com a enzima, o material genético, tá? São 2 filamentos de RNA e 3 enzimas que ele traz. Ele traz a transcriptase reversa, ele traz uma enzima chamada integrase e ele traz uma outra enzima chamada de protease, tá? Deixa eu diminuir a velocidade aqui agora, que eu tinha colocado acelerado. E aí, o que vai acontecer então, pessoal? A gente tem a integrase, a protease e a transcriptase reversa. Qual delas vai atuar primeiro? A transcriptase reversa. O que ela vai fazer? Ela vai se ligar, então, tá? Com esses sítios que ela tem, com o RNA do vírus e vai fazer uma fita de DNA. Então, peraí, que foi muito rápido. Deixa eu voltar aqui para você entender. Vou colocar uma velocidade normal aqui, ó. A transcriptase reversa, ela fez isso aqui, ó. Ela fez essa fita aqui de DNA. Você tá vendo que é um DNA de fita simples, por enquanto, né? Agora ela vai duplicar essa fita de DNA, ó. A polimerase completa, uma DNA polimerase completa a fita para formar uma dupla hélice de DNA. Perfeito, agora eu tenho uma dupla hélice do DNA do vírus. Aí vem a integrase, que corta as pontinhas e vai integrar, né, esse DNA do HIV com o DNA da célula. Tá percebendo o ciclo lisogênico acontecendo agora? Olha só, a integrase vai ligar o DNA do vírus com o DNA da célula. Então, o genoma da célula hospedeira agora tem o DNA do HIV. Isso está acontecendo dentro do linfócito, tá? E aí você tá vendo, ó, o DNA do vírus virando o RNA de vírus. Fez o RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai para o citoplasma, junta ali com o ribossomo, faz proteínas, faz a integrase, faz a transcriptase reversa, e aí a protease vai quebrando essas proteínas em bloquinhos, tá? Para formar as proteínas inativas, para formar os novos vírus. Então os 2 filamentos de RNA e as enzimas de replicação se juntam, tá? E aí vai formando então um novo capsídeo, e aí novos vírus vão saindo, né? Pegando a membrana da própria célula e colocando seus receptores ali. Bom, pessoal, a ideia aqui, deixa eu dar uma pausa, é você ver, ó, o HIV, ele faz esse ciclo, que é um ciclo lisogênico primeiramente, e depois ele vai fazendo o lítico. Só que entre o lisogênico e o lítico, pessoal, demora muito tempo para acontecer normalmente. Tá? Por isso que as pessoas, quando elas adquirem o HIV, elas ficam assintomáticas por anos, tá? Muitas vezes é no mínimo ali cerca de 4, 5 anos para a pessoa começar a ter o ciclo lítico. E aí só quando ela tem o ciclo lítico é que ela começa a apresentar os sintomas da doença. Por quê? Aí os linfócitos, né, perdem a sua função e começa a ter uma diminuição na imunidade adaptativa, certo? A pessoa ela fica só com a imunidade inata funcionando, tá? Então, só que hoje, por que o HIV não é uma preocupação tão gigantesca, tá? Porque a gente não temos uma vacina, mas temos um coquetel de drogas que impede a replicação do HIV, né? Então, aqui eu só queria mostrar para vocês agora, pra gente finalizar, ó, aonde as drogas atuam, né? As drogas que interferem, ó, na replicação podem evitar esse processo, né? Então, por exemplo, a gente tem uma primeira droga que inibe a entrada do HIV no linfócito, não deixando ele entrar.
Depois a gente tem a inibição da transcriptase reversa, tá? Depois a gente tem uma outra droga que vai impedir esse processo, né, da duplicação da integrase, da duplicação da dupla fita do DNA, tá? Então por isso que chama-se, ó, inibidores da protease, tá? Então por isso que chama-se coquetel, porque cada uma das drogas vai interferir numa etapa, né? E com isso eles tentam bloquear, né, consequentemente, a dispersão, a replicação do HIV nas células, certo, pessoal? Desculpa o barulho, né? Não sei se está atrapalhando vocês, vou falar um pouquinho mais alto, né? Hoje a gente está tendo que gravar aqui em casa por conta das aulas ao vivo lá no Gaia, né, pessoal? Então, era isso. Então, em relação aos retrovírus, né? Lembrar que eles sempre precisam ter a transcriptase reversa, tá certo? Eles trazem essa transcriptase com eles, tá? Muito bem. Então, já falamos da Covid-19, já falamos da AIDS, agora vamos falar do sarampo, né? Sarampo que começou a ter alguns surtos pelo Brasil esse ano, né? Por conta da baixa da vacinação. O sarampo é um vírus de transmissão direta, muito mais contagioso que a atual Covid-19, né? É um vírus envelopado também de RNA, de trato respiratório, mas que pode se espalhar em diversas partes do corpo, gerando lesões na pele, gerando problemas até de sistema nervoso, tá? E aí, a grande sacada do sarampo é que a gente tem vacina, né, pessoal? Então eu trouxe aqui três outras viroses, vou colocar aqui, que são sarampo, cachumba e rubéola, tá? Que é a tríplice viral, que é a vacina que protege contra essas três viroses, tá? Então, basta para controlar o sarampo, que já foi muito agressivo no passado, né? E gera muito mais mortes, como eu falei, por ele ser muito mais agressivo, é só vacinar, né? E a vacina é super eficiente, tá certo? Então, lembrar que também é uma virose que pode aparecer para vocês. Agora, pessoal, a gente entra no que a gente chama de arboviroses. As arboviroses são viroses transmitidas por artrópodes, tá? De artrópodes, ok? Esses artrópodes normalmente são insetos, né? Do tipo dos pernilongos, dos mosquitos, tá? Todas essas, praticamente das que você precisa saber, dessas arboviroses, os vírus são da família Flaviviridae. Então, por isso que você encontra os termos flavivírus. Quando falar que é um flavivírus, é dessa família Flaviviridae. E aí todos eles causam arboviroses e são vírus envelopados, tá? De RNA positivo, beleza? Quando a gente fala da dengue, como eu falei para vocês, a dengue ela tem características epidêmicas, né? A gente tem 4 tipos de vírus da dengue. O que está preocupando mais atualmente é a dengue tipo 2, tá? Que está se alastrando demais e o vírus tem sofrido algumas mutações. O vetor, vocês têm que lembrar que é a fêmea do Aedes aegypti, tá? E do Aedes albopictus, que são esses dois. Esse é o Aegypti e esse é o albopictus. Então, normalmente nas provas a gente coloca a fêmea do Aedes, né? Lembrar porque a fêmea é a que se alimenta do sangue de vertebrados, né? O macho normalmente se alimenta de seiva de planta, tá? Temos vacina já para dengue, mas provavelmente você nunca ouviu falar ou ouviu falar muito pouco. Por que não é amplamente divulgada campanhas de vacinação contra a dengue?
porque a vacina não deu muito certo, a vacina tem restrições. Na verdade, a vacina só está sendo dada para pessoas que já tiveram um dos tipos de dengue. Porque se a pessoa nunca teve dengue, tomou vacina e pegar, parece que os sintomas daí ficam exacerbados. Então ainda não é uma vacina para todo mundo, é uma vacina com restrições, né, em relação à idade, se você já teve algum tipo, tá? Da mesma forma, ocorre a transmissão da chikungunya e do Zika vírus, né? Então, que também são flavivírus, ok? Tá? Com as mesmas características aqui. Quando a gente pensa nessas arboviroses, pessoal, temos que lembrar do ciclo do artrópode transmissor aqui, desse vetor, tá? Então, lembrar que eu tô falando de um inseto holometábulo que tem a sua fase larval aquática, né? Então, aí entra todo aquele... Por que a dengue está sendo uma epidemia nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, né? Aí entra aquela história do mosquito ter encontrado um novo nicho ecológico, sem predadores e com condições de criação dos seus filhotes, né? Que é a água parada, né? Então, sabendo a forma de contágio, que é por esse vetor, sabendo como esse vetor desenvolve o seu ciclo de vida, a gente consegue desenvolver as formas de combate a essa doença, né? Então, não deixando a água parada, eu estou evitando o quê? Eu estou matando o vírus? Não, eu estou evitando a multiplicação do transmissor, né? Porque aí, se o transmissor não consegue se multiplicar, eu tendo menos transmissor, eu tenho menos quantidade, né, de vírus circulante, tá certo? Então, essas são as estratégias que a gente tem que pensar, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Bom, lembrar, ovo-larva, os estágios larvais, né, é onde o inseto sofre a muda ou equidise. O estágio de pupa, normalmente esse ciclo aqui demora uns 7 dias, tá? Só que a gente sabe que o ovo do Aedes, o grande problema é que o ovo fica no estado de latência por meses, se ele não encontra água. E aí quando chove, ele eclode, né? Então por isso da gente ter o cuidado o ano todo, não só no período de chuvas, tá, pessoal? A febre amarela, também uma arbovirose, né? Não chega a virar uma epidemia, né? Porque a gente tem vacina contra a febre amarela. A gente tem ela mais restrita algumas vezes a regiões, né, silvestres e podendo, através dessa febre amarela silvestre, vir para o ciclo urbano. Então, como é que funciona aqui? Ela tem os sintomas muito parecidos com o da dengue, né? E a gente tem aqui o ciclo silvestre, que é do hemagogos, que é o mosquito silvestre transmissor, né, que pica os macacos, tá? E eventualmente pica o homem. Por isso que a gente fala que os macacos, né, eles são indicativo, macacos doentes ao redor da cidade, eles são indicativo de que o vírus está circulando, né? Então, o hemagogos pode picar o macaco e picar o homem, transmitindo, né, pra gente. E o Aedes aegypti pica o homem contaminado e aí começa a transmitir o ciclo do vírus na cidade, né? Por isso que a gente tem o ciclo urbano e o ciclo silvestre, né? A sorte é que a gente tem vacina da febre amarela, tá? Então só precisamos ter esse cuidado de tomar a vacina, né? E claro, temos vacina e temos que evitar, né, a picada do mosquito, tá? Com o uso de repelentes, né, o uso de telas, certo? E evitando também a água parada para que o vírus não se multiplique. Agora, pessoal, temos uma nova arbovirose que, infelizmente, a notícia não é boa. Ela tende a virar uma nova epidemia daqui a um tempo, tá? Que é a febre do Nilo Ocidental. Já apareceu, se não me engano, na prova da CAF do ano passado, alguma prova do Paraná, tá? A febre do Nilo Ocidental, ela tem as mesmas características aí do vírus da dengue, do chikungunya, da zika. É um flavivírus envelopado de RNA positivo.
O vetor é um mosquito, só que agora é o Culex. O Culex é o mesmo da filariose, lá da elefantíase, é o pernilongo mais comum que a gente tem, tá? E esse mosquito Culex, ele, na verdade, o vírus, o hospedeiro natural desse vírus é das aves. Só que o mosquito tem picado as aves e picado os humanos, picado as aves e picado cavalos. Então, já está começando a circular esse vírus em outras regiões, tá? Então, e já temos casos aqui no Brasil. Tivemos esse ano, inclusive, um pequeno surto no Piauí de febre do Nilo Ocidental, né? Então, a gente tem aves migratórias e a gente tem o mosquito, então está sendo estudada. Isso daqui, essa febre do Nilo Ocidental, ela não é novidade, né? Ela, se não me engano, foi descoberta em 99, desde 2003 vem sendo estudada, né? Mas pontualmente em alguns locais do mundo. Não temos vacina ainda, mas a ideia já é desenvolver uma vacina contra essa febre do Nilo Ocidental antes que vire um problema mais sério, né? Então fiquem atentos, ela afeta, né? A maioria dos casos eu coloquei aqui, claro, gera febre, né? A forma mais leve, estima-se que 20% dos infectados tenham febre aguda, tá? A forma mais grave afeta o sistema nervoso, tá? Podendo gerar diversos problemas de sistema nervoso. Aqui fala que ainda não existe vacina, então a gente tem que usar repelente, estela na janela, né? Para evitar a picada do mosquito Culex, tá? O tratamento é feito com hospitalização, também não temos ainda nada específico para esse vírus, tá? As gripes, né, pessoal? As gripes agora, então vocês viram arboviroses. As gripes não são arboviroses, as gripes, elas são causadas pelos vírus influenza, tá? A gente tem, na verdade, 2 influenzas principais, né? Que, na verdade, existem 3, A, B e C, que são os principais, só que o A e o B é que afetam principalmente os humanos. São vírus de RNA de fita negativa envelopados, tá? E a gente tem o desenvolvimento das vacinas. São vírus que atacam o trato respiratório também, né? Podendo chegar ao desenvolvimento de pneumonia, né? Então, por isso que a gente tem que se vacinar anualmente contra a gripe. A gente tem as vacinas trivalentes, que são para 2 tipos de influenza A e 1 de B. A tetravalente, 2 de A e 2 de B. E tem a vacina ainda chamada de recombinante, que é sem os elementos do ovo para as pessoas que são alérgicas, né? Lembrar que os vírus, normalmente, das vacinas, eles replicam em ovos embrionados, tá? Bom, gente, vocês têm que lembrar, o que eles mais perguntam é por que a vacina da gripe é anual. Porque o vírus influenza é altamente mutante. Ele é classificado em H e N são 2 tipos de proteína que tem na membrana, as hemaglutininas e as neuraminases, tá? Então, por isso que vocês veem H1N1, H2N3, H3N5, né? Isso são as proteínas que vão se modificando e por isso que anualmente temos que ter vacinação, né? Então, daí eles escolhem o que eles chamam de as cepas mais comuns, as mais virulentas, as mais preocupantes, né? Mais ou menos, pessoal, para vocês terem ideia, eles chegam a ter cerca de 20 novas cepas por ano, ou seja, 20 novos tipos de mutações, né? E por isso as vacinas são desenvolvidas constantemente e anualmente para os vírus do tipo influenza, tá? HPV, né? DST, então coloca lá no grupinho da AIDS, também é uma DST. Temos vacina, né? Já para o HPV. A vacinação deve ser feita em meninos e meninas antes de iniciar a vida sexual, né? Lembrar, pessoal, que os sintomas nem sempre aparecem, mas quando aparecem são as verrugas genitais, né? O vírus chama-se papilomavírus, é um vírus de DNA. E como é um vírus de DNA, ele pode ficar latente no organismo. Ele pode fazer o ciclo lisogênico, né? Então, ele geralmente é assintomático e é a única causa de câncer do colo uterino.
Não necessariamente uma mulher que teve HPV vai ter câncer de colo uterino. Só que acontece, olha só, o vírus se replica e 70% das infecções são combatidas pelo sistema imune, tá? Mas de 10 a 30 anos depois, praticamente 1% dos casos pode evoluir para câncer do colo, do útero, ânus e pênis, porque o HPV invade as camadas mais profundas dos tecidos, gerando lesões que podem evoluir para o câncer, né? Então, é uma forma de prevenir, né, contra o câncer de colo uterino, já que ficaria, né, esse vírus lá latente e poderia causar em 1% dos casos o desenvolvimento desse tumor, tá? Então, como é a única causa, é bem importante. Por isso, temos um exame ginecológico que é feito nas mulheres depois que elas começam a sua vida sexual, que é o Papa Nicolau, né? Esse exame é para detectar se temos algumas alterações nas células das mucosas ali mais profundas do colo uterino, né? Para identificar talvez ou HPV ou algum desenvolvimento de tumor, certo? As meninas são as mais afetadas, claro, mas como vocês viram também pode gerar câncer de ânus e pênis, né? Então por isso os meninos também devem se prevenir e tomar a vacina, tá? Deixa eu pensar. Bom, muitas perguntas aparecem nesse momento, né? Por exemplo, eu não tive essa vacina quando eu era, antes de começar minha vida sexual, né? Adianta tomar agora? Olha, até adianta, né? Só que tem que fazer vários exames para ver se eu não tenho nenhum resquício ainda do vírus, se eu já... Porque pode ser que eu tenha pego, eu tenha sido assintomática e tenha ficado curada, né? Teria que fazer uma sorologia. E aí, se eu quiser tomar a vacina, né, só que daí é a rede particular, eu não tenho essa vacina na rede pública, né, porque não justifica para o governo fazer isso. Aí, teria que arcar, não é muito barato, se não me engano, R$ 1.500, 3 doses da vacina, tá? Herpes, precisamos lembrar que temos herpes labial e genital, tá? O labial é tipo 1, genital é tipo 2, é um vírus de DNA, e por isso ele fica latente no organismo, ciclo lisogênico. Por isso que a gente fala que quem teve herpes uma vez pode ter sempre que o sistema imunológico baixa, ele aparece, tá? Então esse é o labial, o genital, claro, vai gerar esses sintomas na região genital. Ele então aloja-se principalmente em neurônios e fica ali latente no ciclo lisogênico. E temos também o herpes tipo 3, tá? Que causa a catapora e o zoster. Já ouviram falar de herpes zoster, né? Que aí afeta a parte das redes neuronais. Então a gente fala que quem teve catapora, né, na vida adulta pode ter herpes zoster. Por isso é importante ter a vacinação, né, tudo certinho, verificar. Hoje existe já uma preocupação porque tem aumentado o número, muito os casos de herpes zoster, tá? E a hepatite, pessoal. Hepatite temos 3 tipos, né? A, B e C. Também é uma virose, vírus de DNA. Também o vírus pode ficar latente por muitos anos no organismo. E aí eu falo principalmente da B e da C, que são as mais graves, né? Então, ó, hepatite afeta o fígado, hepatócitos, tá? Transmissão oral fecal, a hepatite A. Transmissão sexual e sanguínea, a B e a C, tá? A hepatite A e B temos vacina, mas a C não. Portanto, temos que nos preocupar mais com a hepatite C, né? E como ela normalmente, ela é como o HIV, ela fica latente por muitos anos, a pessoa fica assintomática por muitos anos. E aí, quando descobre a hepatite C, o fígado já está tomado, né? E muitas vezes precisa de um transplante de fígado, tá? Então, temos que tomar cuidado, principalmente se você não tem vacina da hepatite B, né? E da hepatite A tomar. E a hepatite C nos prevenir, né? Com o uso de preservativos nas relações sexuais e cuidado, né? Principalmente as mulheres com alicatinho de cutícula no salão de beleza, tá bom? E por último, pessoal, a raiva, né? Não podemos deixar de falar da raiva. A raiva
raiva também é uma virose, que temos um vetor, né? O vetor aqui, olha só como é que é o ciclo da raiva. A gente tem o ciclo silvestre, que vem do morcego para outros animais, né? O ciclo rural do morcego para esses animais que normalmente não nos picam, né? Não nos mordem, né? E o ciclo urbano, que chega nos animais domésticos, que podem nos morder, entrar em contato com a gente, né? Então a gente normalmente pega a raiva ou por picada de morcegos ou por picada de cães ou gatos. Picada, tô com picada na cabeça, gente. Mordida, perdão. Por mordida desses animais contaminados. A raiva também é chamada de hidrofobia. A pessoa fica com fobia de líquidos, tá? Se ela toma água, afeta o sistema nervoso. O vírus é um vírus de sistema nervoso e normalmente mata muito rápido, né? Existe vacina para raiva, tá? Só que a vacina só é justificada em regiões para profissionais que trabalham com esses animais, né? Então, o normal é a gente vacinar os animais que estão em contato com a gente, por isso a gente tem vacinação anual de cães e gatos contra a raiva, que seriam os animais que teriam a maior chance de nos morderem, né? Agora, veterinários, por exemplo, que principalmente de animais silvestres que estão mais em contato com a natureza, biólogos que vivem na mata, tomam a vacina da raiva, né, para o caso de serem mordidos por morcegos, por exemplo, em algumas expedições aí que possam eventualmente acontecer. Tá bom, queridos? Bom, a ideia era então dar uma passada por todas as viroses, focando aí então em Covid, em HIV, febre do Nilo, tá? E o que mais que eu falei de importante ali? E as arboviroses, tá? De uma maneira geral. E não esquecer que o sarampo também tá em alta esse ano, tá bom, queridos? Era isso então. Beijo e qualquer dúvida manda lá no e-mail. Tchau, tchau!